Olá, crianças do Infantil 4, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de hoje? Nossa aula será na página 78, onde nós iremos relembrar a canção que nós ouvimos na aula de quarta-feira, a canção Cidade. Então, de acordo com a canção, tem um pedacinho da música que fala assim: de uma vila bem pequenininha, saiu a cidade montadinha. Qual é a diferença entre esses dois lugares mencionados na canção? Vocês irão fazer desenho para representá-los e escreva o nome de cada um deles. Então, nós vamos observar a palavra vila e cidade. Lembra que a tia disse assim, que a vila é um lugar um pouquinho maior que a aldeia, mas ela é menor que a cidade. A aldeia nós estudamos que tem poucas casas e poucas pessoas morando lá. E não existe muito comércio, não existe nada de comércio na aldeia. Na vila já existe um pouquinho mais de casa que na aldeia, um pouquinho mais de pessoa e uns lugares a mais, como pode existir uma igreja, um mercado, mas tudo menos que uma cidade. E o que seria uma cidade? Já é um lugar mais amplo, com muitas moradias, muita casa, muito comércio, onde tem sorveteria, hospitais. Então, a vila é um lugar maior que a aldeia e menor que a cidade. E a cidade, ela vai se desenvolvendo à medida que a população vai aumentando e mais lugares sendo construídos. Então, nesse espaço aqui, se vocês forem desenhar a vila, vocês terão que escrever nesse espaço aqui, vila. Aqui, no caso seria a cidade, irão desenhar uma cidade e aqui embaixo irão escrever cidade. Agora, no numeral 4, por que no final da canção se diz que não há mais dedos para contar a quantidade de ruas da cidade? Converse com alguém da família. Então, ó, se é uma vila, é um lugar menor, a gente consegue contar. Igual aqui, dizia que era uma casinha branca perto da beira do rio. Aí vieram mais duas casinhas para ter vizinhos para conversar. Depois de algumas casinhas, já foi aparecendo mais alguns lugares na vila. E como foi crescendo essa vila, ela se transformou em uma cidade. Então, aqui embaixo, vocês irão comentar com alguém da família por que não tem mais condições de contar a quantidade de ruas dessa cidade. Tá bom? Terminando essa atividade, vocês coloquem a data na página 78. E agora nós iremos para o Em Casa 12, o último em casa da apostila. Aqui se diz casas e mais casas. Vocês irão observar a ilustração e o numeral 1 está dizendo: escreva a quantidade de casas que você identificou na ilustração. Vocês irão contar quantas casinhas tem nessa vila e colocar o numeral no retângulo. Numeral 2. Contorne todas as portas das casas da ilustração. Depois, registre a quantidade de portas que você contornou. Então, por exemplo, nós vamos observar as casas. Será que tem casas com duas portas? Ou todas as casas possuem somente uma porta? Vocês irão contornar e contar a quantidade de casa que vocês circularam e registrar no retângulo. Numeral 3.
Você encontrou alguma casa com mais de uma porta na ilustração? Sim ou não? Começando com a letrinha S é o sim, começando com a letrinha N é o não. Vocês irão realizar a atividade e assinalar essa resposta do numeral 3. Terminando essa atividade, coloquem o nome e a data no Em Casa de hoje. Beijo para vocês e até a próxima aula. E bom final de semana!